Olá, muito bom dia. Estamos em direto da Serra das Banjas a propósito de uma publicação no Diário da República no início deste mês da Direção-Geral de Energia e Geologia a propósito de uma exploração mineira que abrange os concelhos de Paredes, Penafiel e Gondomar. Aliás, adiante que já foi noticiado pelo Novo Canal, hoje temos a presença da deputada Maria Manuel Rola, que está de visita a estas serras e que já está na minha companhia. Muito bom dia, senhora deputada. A primeira questão é mesmo esta exploração mineira nestes três concelhos é também uma preocupação do Bloco de Esquerda? Ora, bom dia. Sim, de facto é uma preocupação este pedido de exploração aqui na zona das Serras do Porto, que é uma zona tão importante para a região. Não estamos a falar apenas de uma zona importante para estes concelhos, é também, claramente e obviamente, mas é também uma zona ambientalmente e socialmente também importante para toda a região norte, toda a região do Distrito do Porto, que tem que ser mantida e garantida. E a nossa preocupação relativamente a este pedido é precisamente esse, ou seja, de garantirmos que que continuamos a ter uma zona de proteção natural, de parque, que seja de usufruto da população e quando estamos a falar da população estamos a falar num sentido alargado de facto, porque estamos a falar de toda a região. Para além disso, e com as pessoas com quem temos falado hoje, esta é uma zona de uma biodiversidade grande e de uma utilização por parte da população também grande, a nível de desporto, a nível de fruição do meio ambiente e também que garante, por exemplo, os queirós, que garantem também um mel bastante bom. Também nos diziam relativamente à zona de Rio Mau e à apicultura que é aqui desenvolvida, que é importante manter. E uma exploração mineira, como nós sabemos, pode e à partida irá desequilibrar todo este equilíbrio do ecossistema. Para além de haver uma ideia relativamente às minas que já não é aquela que existe nos dias de hoje. As minas já não trabalham com a intensidade de trabalhadores como o fazia antigamente. Já não é aquele polo agregador que nós conhecemos das décadas passadas. Portanto, esta questão de que a exploração mineira poderá gerar mais emprego é falsa? À partida não gerará o emprego que se imagina ou que se romantiza que poderá gerar, porque de facto é verdade, nos anos 50, na altura das grandes guerras, Portugal teve explorações mineiras que eram de facto comunidades inteiras. Ora, isso não é o que se verifica nos dias de hoje, já não é o que se verifica nas explorações que já existem em Portugal, e não será aquilo que se verá verificar naquelas que estão em pedido de exploração ou em pedido de prospecção neste momento, seja aqui, seja no resto do território, que também está a ser bastante solicitado, digamos assim. As autarquias locais e também a população foram apanhados de surpresa com esta publicação no Diário da República, ninguém tinha conhecimento. A senhora deputada também não tinha esse conhecimento? A publicação em Diário da República não é transmitir, é uma divulgação, é um dar conhecimento. Eu acho que mais do que eu e a Assembleia da República termos conhecimento, de facto quem tinha que ter tido essa informação eram os municípios e eram as pessoas que cá vivem, que entretanto tiveram conhecimento pela publicação no Diário da República. Mas parece-nos que é importante que todo o processo que seja feito seja com um esclarecimento grande à população. E isso é que parece que todas estas comunicações habitualmente são de uma forma muito burocrática, em que, pronto, existe o aviso, uma comunicação, mas não existe de facto um diálogo, não é, com a população, e isso tem ocorrido aqui e tem ocorrido em outros pontos do país, como sabemos, com outros pedidos. A senhora deputada tem conhecimento de que haja aqui estudos de impacto ambiental que estejam a ser feitos ou que já tenham sido feitos? O estudo de impacto ambiental, conforme o que está definido, será feito a posteriori, se for aceito
este pedido, não é? Ou seja, este pedido que está publicado em Diário da República pode não ter seguimento, não é? E a consulta pública serve também para isso, para que as pessoas e os municípios deem conta de que não existe possibilidade de prosseguir com este pedido que está a ser feito por esta empresa. Bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Aproveito ainda para falar com um popular, pode ser. Sr. Mário Alves, qual é a maior preocupação das populações? A maior preocupação prende-se com a afetação de um espaço que foi objeto de uma classificação, de uma criação de um plano do Parque de Serras de Porto, cujos objetivos não são compatíveis com uma exploração que possa surgir. Esses objetivos prendem-se mais com a preservação, com necessária também alguma reconversão florestal, no fundo, e pela preservação de um património natural, porque efetivamente na área do metropolitano de Porto, as Serras de Porto constituem um espaço de verde, um espaço onde muitas pessoas usufruem em termos desportivos, em termos de lazer, e é um espaço em termos paisagísticos também tem alguma importância. Estamos a falar também de destruição de colónias de morcegos que existem aqui. Exatamente, sim. Estão identificadas algumas colónias de morcegos nesta área e que tem uma importância em termos de biodiversidade que deveria ser preservada. Há um outro fator que é importante. É assim, estando nós inseridos num país onde nós, efetivamente, temos a noção de que as áreas afetadas pela indústria extrativa no nosso país são já mas muito significativas face à nossa dimensão, e entendemos que o facto de termos convivido com essa tolerância, ter havido essa convivência, não significa, com essas explorações já existentes, não significa que haja não significa que estejamos dispostos a aceitar que se continue a afetar novos espaços, quando aquilo que devia estar a acontecer é exatamente o contrário. Nós chegamos a uma fase em que deveríamos estar a inverter as áreas afetadas pela indústria extrativa. E aquilo que este projeto, juntamente com muitos deles que infelizmente estão a surgir pelo país, constituem de facto um grave atentado ambiental. E nesse aspecto, uma das coisas por outro lado, há algo que tem sido transmitido, que é procurar dar a entender que há um benefício social pela criação de emprego, mas essa criação de emprego, em primeiro lugar, as técnicas que são utilizadas atualmente não são as mesmas dos antepassados, não é? Nos antepassados era muito manual, de facto geravam hoje em dia sabemos com as ferramentas e com o tipo de tecnologia que é utilizado, o número de pessoas por exploração é reduzido. Aliás, num espaço bem mais pequeno, não é? Em espaços que já estão urbanizados, porque nós em Portugal temos muitos, e aqui também na freguesia também temos. Nas freguesias, aqui menciono que o parque afeta essencialmente a freguesia de Melres, ou seja, o concelho de Gondomar, a freguesia de Melres pertence ao concelho de Gondomar, e depois outros espaços que pertencem a Paredes e Penafiel, a exploração. Portanto, todos nós sabemos que existem muitos espaços urbanizados onde facilmente, se quiserem criarem emprego, facilmente o criam em espaços muito mais pequenos, não é necessário afetar áreas enormes e principalmente áreas que deviam estar a ser preservadas. Muito bem.
Muito obrigada. Aqui fica o registro não só da população, parecer desfavorável da população, como também do Bloco de Esquerda. De referir ainda que o município de Penafiel e também o município de Paredes já deram o seu parecer desfavorável em relação a esta exploração mineira que abrange os concelhos de Gondomar, Paredes e Penafiel. Reportagem de Mariana Nogueira e imagem de Joana Lopes, em direto da Serra das Banjas, no Novo Canal. Novo Canal. Sempre Novon, sempre seu.